Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui é o professor Rildo e dando sequência às nossas aulas de matemática. A aula de hoje é sobre análise combinatória. Gente, análise combinatória é uma parte da matemática, ou é um capítulo da matemática que estuda o total de resultados, de possibilidades que você pode fazer com coisas, pessoas, objetos. São um agrupamento, total de agrupamentos que você pode fazer com coisas, pessoas ou objetos. Ou estudar o total de resultados possíveis dentro de uma área. Bom, específica, né? Gente, dentro da análise combinatória, nós temos os arranjos e temos as combinações. Arranjos são agrupamentos onde importa a ordem ou a natureza do objeto. Então, os arranjos são quantidades enormes de agrupamentos que nós podemos fazer, onde a ordem ou a natureza desse objeto, ou da coisa que nós estamos estudando, né, importa. Veja, nesse exemplo aqui, quantas filas diferentes, distintas, podemos fazer com 3 pessoas? Então, eu selecionei 3 pessoas aqui. A primeira pessoa é a Kathleen, a segunda pessoa é o Enzo, a terceira é o Guilherme. E eu quero fazer filas com essas 3 pessoas. Quantas filas distintas, diferentes, nós podemos fazer com a Kathleen, com o Enzo e com o Guilherme? Primeira posição. Quantas possibilidades nós temos para preencher a primeira posição aqui? Nós temos a Kathleen, o Enzo e o Guilherme, ou seja, nós temos 3 possibilidades. Então, nós temos 3 possibilidades de preenchermos a primeira posição. Vamos escolher uma dessas pessoas? Sei lá, vamos escolher aqui a Kathleen. Vamos colocar aqui. A Kathleen vai ocupar a primeira posição. Mas veja, nós tínhamos 3 possibilidades. Ou a Kathleen, ou o Enzo, ou o Guilherme. Bom, já que escolhemos a Kathleen, vamos riscar a Kathleen aqui da nossa lista. A segunda posição, agora ela pode ser preenchida ou pelo Enzo ou pelo Guilherme. Então, nós temos aqui 2 possibilidades. Então, vou escolher aqui o Guilherme. Vou chamar de letra G aqui. Então, vamos riscar o Guilherme. Ao escolhermos a Kathleen para preencher a primeira posição e o Guilherme a segunda posição, a terceira posição aqui sobra apenas uma possibilidade. Apenas uma possibilidade. Ou seja, só tem o Enzo para preencher a terceira posição. Então, gente, quando nós falamos dentro da análise combinatória em arranjos, nós estamos calculando o total de possibilidades onde a variação da ordem muda a fila. Se eu colocar a Kathleen na segunda posição e o Guilherme aqui na primeira, já é uma outra fila, compreendem? Então, o total de possibilidades de arranjo que nós podemos fazer aqui, ou de filas, é 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6 possibilidades. Tá certo? Então, seria assim, ó. Vamos tentar fazer aqui. A Kathleen em primeiro, o Guilherme em segundo e o Enzo em terceiro. Mas poderia ser assim, ó. A Kathleen em primeiro, o Enzo na segunda posição e o Guilherme ocupando a terceira posição. Poderia ser também diferente. O Guilherme na primeira, a Kathleen na segunda posição e o Enzo na terceira. Poderia ser também o Guilherme na primeira posição, o Enzo na segunda e a Kathleen na terceira. Até aqui já deu 4 possibilidades. Mas poderia ser também, essa fila começar pelo Enzo, o Guilherme em segundo e a Kathleen em terceiro. Ou, finalmente, o Enzo em primeiro, a Kathleen ocupando a segunda posição e o Guilherme na terceira posição. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas diferentes. Tá bom, gente? Então, nós estamos estudando aqui arranjos. Arranjos são agrupamentos onde importa a ordem ou a natureza do objeto. Se você mudar uma pessoa de posição, já formamos um outro arranjo, uma outra fila, nesse caso aqui. Tá bom? Vamos ver se dá para fazer mais um exemplo para vocês de arranjos. Vamos ver aqui, vou colocar um outro exemplo. Veja, gente, quantas filas diferentes, distintas, né? Significa diferentes. Quantas filas diferentes, distintas,
Podemos fazer onde cada fila contém apenas 4 pessoas, com um total de 10 pessoas disponíveis. Olha o total de pessoas. Tenho 10 pessoas para preencher uma fila, onde cada fila vai conter apenas 4 pessoas. Então, nós temos 10 pessoas à disposição. A Kathleen, o Enzo, o Guilherme, a Rayane, o Miguel, o Carlos, a Laísa, a Adriele, a Beatriz e a Fernanda. Na primeira posição, gente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 possibilidades para preencher a primeira posição. Então, eu coloco 10 aqui. Vamos escolher uma pessoa? Vamos escolher a Rayane. A Rayane, vou chamar de letra R, vai ocupar a primeira posição. Mas poderia ser qualquer um dos 10. Por isso que nós colocamos o número 10 aqui. A segunda posição, uma vez que já colocamos a Rayane aqui, nós riscamos a Rayane. Sobram 9 possibilidades para preencher a segunda posição. Vou escolher o Carlos aqui. O Carlos vai ocupar a segunda posição. Bom, feito isso, quantas possibilidades nós temos para preencher a terceira posição? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 possibilidades. Pode ser qualquer uma dessas pessoas. Vou escolher a Fernanda aqui, ó. Então, vou riscar a Fernanda, vou colocar o F de Fernanda aqui, tá bom? Muito bem. Feito isso, a última posição da fila vai sobrar 7 possibilidades. Eu tenho a Kathleen, o Enzo, o Guilherme, o Miguel, a Laísa, a Adriele e a Beatriz. Vou escolher a Laísa, pode ser a Laísa, mas poderia ser escolher qualquer outra pessoa além da Laísa que tinha sobrado. Então, gente, o total de possibilidades de filas distintas, né, que nós podemos fazer vai ser 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 9 vezes 8, 72, 720. 720 vezes 7, vamos fazer a continha aqui. 720 vezes 7 dá 0, 7 vezes 2, 14, vai 1, 7 vezes 7, 49 e 1, 50. Ou seja, dá para se fazer 5.040 filas distintas, com 10 pessoas, cada fila tendo 4 pessoas e tendo à disposição 10 pessoas. Ok, gente? Isso aqui é análise combinatória, nós estamos estudando arranjos. Então, filas, onde trocando a posição, você forma uma outra fila, importa a ordem, então é um arranjo, certo? Então, aqui nesse nosso exemplo, dá para se formar 5.040 filas distintas. Pessoal, até uma próxima. Obrigado.